Bem, então passo agora a palavra ao deputado Fernando Gabeira. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas pelo ligeiro atraso. Nós estamos aí vivendo um momento de euforia do petróleo e algumas pessoas têm que dizer, espera aí, vamos ver. E eu estava exatamente dizendo, espera aí, vamos ver, enquanto não chegava. E lamento ter perdido também a importante palestra do nosso ministro Paulinelli, que eu admiro muito por referências e acho que eu teria aprendido muito mais se eu tivesse chegado a tempo. Eu quero dizer, inicialmente, que não é necessário mais fumar o cachimbo de paz. Todos já fumaram aqui, eu posso já partir para frente. Tá? Mas, de qualquer maneira, é importante dizer que, como indivíduo, eu tenho uma grande admiração pela produção agrícola no Brasil. Não só porque ela alimenta o Brasil, como porque ela produz excedentes que nos dão a possibilidade de comprar inúmeras coisas das quais nós necessitamos. E agora, com uma referência extra aqui, que eu não tinha incorporado no meu discurso, porque ela barateia o custo da alimentação no Brasil, permitindo que as famílias, lado da Amazônia, combativo, feijão, ele sabe que eu sempre me considerei defendendo algo de interesse estratégico dos agricultores brasileiros. E, às vezes, é estranho porque parece que você é contra os agricultores brasileiros, e não é bem isso. Né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o movimento ambiental no Brasil, ele começou fazendo denúncias sobre questões que estavam por aí. Ora, um desmatamento, ora a contaminação de um rio, mas evidentemente que ele teve que avançar. Chegou um momento que não era mais atribuição do ambientalista fazer uma denúncia. Chegou um momento que a própria imprensa cuida disso. Então, nós nos vimos na contingência de começar a pensar em soluções. E ao nos virmos na contingência de pensar em soluções, evidentemente que nós tivemos que nos aproximar da ciência. Não há outro caminho a não ser buscar a ciência e a tecnologia para nós apresentarmos as soluções. E há muito tempo que eu escrevo artigos dizendo exatamente isso que a senadora Kátia diz como uma das premissas, e a sua intervenção também, de que nós temos que nos aproximar da ciência, que a ciência pode mediar as nossas inquietações e as nossas divergências. Evidentemente que eu também não sou totalmente ingênuo. Depois de tantos anos de debate, de briga na Câmara e outros lugares, eu sei que, às vezes, a própria ciência tem posições opostas. É o caso nosso, eu tenho um projeto aí que rola há anos, um projeto que proíbe um determinado metal, e há ciência que diz, não, ele não faz mal, o outro diz, faz mal. Então, nesses momentos, e eu menciono também o aquecimento global. Nós temos um grande número de cientistas dizendo que há aquecimento global. Há outros que não, uma pequena margem que diz não. Quando, aí é que eu quero avançar no nosso acordo, né? Quando as divergências científicas ou a convergência científica não for suficiente para resolver os nossos problemas, aí nós vamos para a sociedade e tentamos, evidentemente, utilizar os mecanismos políticos também, que são perfeitamente legítimos, sobretudo quando há uma divergência científica clara. Portanto, a premissa, o mais importante é que a premissa é realmente verdadeira. Nós aceitamos a ciência para mediar os nossos conflitos. Nós podemos dizer, a senadora já me ouviu dizer na televisão, e eu digo constantemente, por que na Amazônia, um lugar tão diversificado, nós dizemos que 80% não pode ser tocado? Por quê? Metafísico. Por que 80% em determinado lugar e 80% também em outro lugar, se há uma diversificação grande? Vamos fazer um levantamento ecológico, econômico, vamos fazer um zoneamento para podermos dizer claramente o que pode ser feito, o que não pode ser feito. O que também vai ser objeto de discussão, mas a partir de uma premissa científica. Agora, é importante que todos os senhores e senhoras que estão aqui compreendam também um lado do nosso trabalho, porque nós compreendemos que o Brasil não produz num mundo completamente vazio.
O Brasil produz no mundo onde há outros produtores, há competidores extremamente atentos para o que nós fazemos. E nem sempre cordiais. Eu me lembro, por exemplo, um episódio que talvez alguns podem ter vivido conosco indiretamente, quando o Canadá decidiu que a nossa carne estava potencialmente contaminada. Nós vimos ali que era um jogo claramente comercial. E nós nos unimos, evidentemente, para criar uma comissão, para ir à Embaixada do Canadá. Nos ligamos até a cientista canadense que disse: bobagem, a carne brasileira não tem nada disso. A carne brasileira... E eles até demitiram a cientista do posto que ela ocupava. Então, havia uma questão internacional no jogo. Mas, passada essa questão, a gente sempre vê uma coisa que é a questão do rastreamento. Nós consideramos que o rastreamento, embora tenha sido colocado de uma maneira que as pessoas talvez não aceitem, é fundamental para nós nos unirmos ao mercado internacional. Então, muito do que nós falamos aqui no Brasil, às vezes, aparentemente, é apenas uma crítica. Mas, na verdade, é uma tentativa de sintonizar estrategicamente o produtor brasileiro com as mudanças no mercado mundial. E essas mudanças são muito rápidas. Eu, por exemplo, eu vejo nos Estados Unidos, os senhores sabem que eu não entro nos Estados Unidos, mas leio sobre os Estados Unidos muitas horas por dia. Vejo nos Estados Unidos, por exemplo, quando a McDonald's teve que alterar o seu processo de produção. Por quê? Porque a PETA é uma organização voltada para a proteção dos animais, fez uma grande propaganda sobre a maneira como estavam criando as galinhas que eram utilizadas também nos seus sanduíches. Eles tiveram que alterar. Eles tiveram que vir aqui visitar a Amazônia para ver como é que é criado o gado aqui, para dar uma satisfação aos seus consumidores lá.